Essa é uma videoaula sobre o projeto da cadeira de Laboratório de Circuitos Digitais pelo professor Éder Santana. O projeto consiste em a confecção de uma ULA, unidade lógica aritmética, com posições de memória e um acumulador, de forma que a gente pode programá-la de acordo com as posições de memória. O diagrama de funcionamento da ULA ele é bem simples, que nós temos duas entradas A e B, em que na entrada B o usuário entra com um número, e neste local de seleção é onde entra as operações, que podem ser lógicas ou aritméticas. No caso nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão, entre outras. Após isso, o dado que entra e a operação que é realizada com este dado, ela sai e vai para um acumulador. Nesse acumulador ela fica guardada para que no próximo dado que entrar, a operação vai ser realizada com o dado B e o dado A, que está guardado no acumulador e que anteriormente foi entrado pelo usuário. Então vamos supor que o usuário, a primeira operação seja adição, sempre será adição. O usuário entre com o primeiro dado 2. 2 mais 0 que está no acumulador fica 2. Então 2 fica guardado no acumulador. A próxima operação, o usuário fica à sua escolha. Então vamos supor que ele entre com o dado 8. Vai ser utilizado o 8, a operação, com o dado 2. E assim por diante. Vamos agora à demonstração no funcionamento da ULA. A ULA ela pode ser programada com posições de memória. Nós temos duas formas de utilizar, como programar e programado. O programar, nós utilizamos este menu de seleção de operações, em que o X corresponde ao B2, a chave B2, o Y, a chave B1 e o Z, a chave B0. Quando nós estamos utilizando as operações, nós vemos o menu que diz: se as chaves estiverem na posição 000, corresponderá à adição, 001 corresponderá à subtração, 010 multiplicação e assim por diante. Nós temos a operação adição, subtração, multiplicação, divisão, um comparador que diz se a saída é o maior número, comparador diz se os números são iguais ou não, entre outros. Aqui nós temos a posição de memória. Essa posição de memória ela é de acesso sequencial. Então, como assim sequencial? Primeiramente, nós temos 15 posições de memória, 16 no caso, que vai de 0 a 15, que são dadas em números binários que aparecem de acordo com esses LEDs. Então, vamos ao funcionamento. Estamos no modo programar e vamos botar na primeira posição de memória, no caso posição 0000, a operação adição. Obrigatoriamente a primeira operação sempre será adição. Damos um pulso de clock e iremos para a primeira posição, a segunda posição de memória, que é a posição de memória número 1. Na posição de memória número 1, nós podemos botar outra adição, no caso 000. Damos outro pulso de clock, iremos para a posição de memória número 3, no caso a posição de memória número 2, terceira posição. Nessa terceira posição nós iremos botar uma multiplicação, 0, 1, 0. Feito isso, damos o pulso de clock. Estamos agora na posição de memória número 3, que é a quarta posição. Na quarta posição nós podemos botar uma divisão, divisão 0, 1, 1. Certo. Feito isso, nós programamos a nossa ULA com 4 operações. Nós podemos utilizar até 15 operações, pois nós temos 16 operações, pois nós temos 16 posições de memória. Mas nós só utilizamos 4. Então, feito isso, nós podemos passar aqui para programado, baixamos as chaves, limpamos a posição de memória. No caso, não estamos limpando a memória, estamos limpando o número da memória, o endereço da memória.